Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu estava estudando a palavra de Deus esses dias lá no meu quarto e uma palavra me chamou muito a atenção, que é lá em Gênesis, sobre a história de Esaú e Jacó. Então eu fiz um esboço e resolvi vir aqui compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Se você quiser me acompanhar, é em Gênesis 31, no capítulo 3. Que diz assim: E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. E também lá no capítulo 32, no versículo 7 até o 9, que diz assim: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, então dividiu em dois grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me dissestes: volte e eu o farei prosperar. Então, aqui a primeira parte que nós lemos é Deus mandando Jacó voltar para a terra do seu pai. E onde que ele estava? A gente sabe que Jacó significa enganador. Ele enganou seu irmão Esaú duas vezes. A primeira vez foi que Esaú e Jacó são irmãos gêmeos, e Esaú nasceu primeiro e depois nasceu Jacó. E naquele tempo, as pessoas que nasceram primeiro, o primeiro homem, tinha mais direitos, era mais abençoado. E então Jacó preparou uma situação para seu irmão e roubou a primogenitura. Seu irmão estava cansado, fadigado, com fome, e ele estava lá com um prato de sopa, um ensopado bem cheiroso, gostoso. E então Esaú disse: me dê um pouco desse teu ensopado. E ele disse: eu te dou, mas só se tu me dá o teu direito de filho primogênito. E então já Esaú pensou: ai, o que me adianta ser primogênito? E pegou e trocou aquele momento de fome, pegou e trocou a primogenitura por saciar aquela vontade que ele estava de se alimentar naquele momento. Essa foi a primeira vez que Jacó enganou seu irmão Esaú. E também a segunda vez Jacó enganou a Esaú e a também seu pai, Isaque. Que Isaque falou para sua esposa, a Rebeca, que queria abençoar a Esaú antes que ele morresse, porque ele já estava um senhor de idade, já estava até cego, ele queria abençoar antes que ele morresse. E Rebeca gostava mais de seu filho, Jacó, e foi lá e falou para Jacó: você se passa pelo seu irmão Esaú, que o seu pai vai abençoar a Esaú. Então você vai lá e ele vai te abençoar achando que é Esaú. E então Jacó colocou a roupa do seu irmão mais velho, né, que tinha o cheiro dele, e também colocou pelos de animais em seu corpo, porque Esaú era peludo e Jacó não. E então se apresentou-se ao pai, e o senhor, que já estava cego, olhou e disse assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro e os pelos são de meu filho Esaú. E pegou e abençoou o filho errado, achando que era Esaú. Então Esaú ficou muito irado e queria matar a Jacó. E humanamente falando, é normal sentir ira quando fazem coisas erradas. Imagina o seu próprio irmão te enganar numa coisa tão séria, ainda por duas vezes, ainda mais a sua mãe junto. E então a Rebeca deu um conselho, né, para Jacó fugir. E ele fugiu para terras distantes. E lá ele se casou, teve duas esposas, Lia e Raquel. E lá teve filhos e morou junto com seu sogro Labão por bastante tempo. Daí aquela famosa história, né, que Jacó trabalhou 14 anos por amor que ele sentia por Raquel. E então eles casaram, tiveram filhos, tanto Raquel quanto Lia. No início Raquel era estéril, mas depois ela teve filhos também.
E chegou aqui na parte onde nós lemos. Por quê? Porque Labão começou a não pagar direito a Jacó o seu salário, trocou por 10 vezes o valor do salário, estava meio que enganando. E também os filhos de Labão também estavam com ciúmes de tudo que Labão estava fazendo por seu genro. E então o Senhor disse a Jacó, onde nós lemos aqui: volte para a terra dos seus pais e seus parentes, e eu estarei com você. Porque Jacó estava com medo, porque ele ia ser morto pelo seu irmão. E então Jacó foi se preparando para o reencontro com o seu irmão Esaú, onde nós lemos aqui no versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me dissestes: volte para a sua terra e para a terra dos seus parentes, e eu o farei prosperar. Então o Senhor falou que ia dar certo para Jacó, que não precisava ele ter medo, que ele não ia morrer, que ele ia prosperar e que iria dar certo. Então Jacó preparou algumas pessoas lá, alguns animais, e foram ao encontro de Esaú. E então eles se dividiram em duas partes. Um povo ia de um lado e o outro povo ia de outro lado. Porque se Esaú fosse matar alguma parte, morria só um lado e viveria outras pessoas, para não morrer todo o povo. E então Jacó preparou presentes para o seu irmão Esaú antes dele chegar, e mandou presentes, alguns animais, mensageiros dizendo que Jacó estava indo lá. E então, quando eles estavam se aproximando, diz a palavra do Senhor: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu a teu servo. E aqui nós vemos então que houve um arrependimento, que o coração de Esaú estava quebrantado, já houve o perdão em seu coração, e ali a família voltou a ficar unida novamente. A palavra do Senhor diz que desde o ventre da barriga os dois já brigavam, mas graças ao Senhor eles se uniram, se perdoaram e a família foi restituída novamente. Essa história é muito linda, da geração, né, de Abraão, cada milagre que Deus faz em cada geração que vai indo, mulheres que não podiam gerar, que o Senhor operava um milagre, o perdão também. Nós aprendemos muito ao ler a palavra do Senhor. E uma das primeiras coisas que eu aprendi foi esse tópico. Quando Deus manda nós fazer algo, mesmo que aos nossos olhos pareça perigoso, ou que não tem sentido, ou que não vai dar certo, confie que Ele não nos deixará sozinho. Jacó tinha motivos para ter medo de encontrar Esaú, pois ele aprontou contra o seu irmão, ele fez coisas erradas, ele enganou, ele usou de esperteza. Mas o Senhor disse que ele não estaria sozinho, que ele ia prosperar. E ele foi com medo mesmo. Isso que a gente tem que aprender. Às vezes a gente tem medo, tem ansiedade, tem pânico de fazer algo que o Senhor nos manda, mas se Deus te manda, Ele é responsável, Ele está contigo. Mande o medo calar a boca e faça aquilo que o Senhor lhe ordenou para fazer. Porque se Deus mandou, Ele se responsabiliza. E assim foi a história toda. Ele foi com medo, foi mandando presente, foi mandando mensageiros, até que quando ele chegou lá, diz a palavra que Esaú foi correndo ao seu encontro e ao invés de matar, o abraçou, beijou o seu pescoço e ali houve restauração. Segunda parte que eu aprendi com essa história: usar a esperteza para o bem. Jacó era muito criativo ao enganar Esaú. Ele preparou uma comida quando ele sabia que ele está cansado e com fome. Ele se vestiu caracterizado como seu irmão para enganar a seu pai. Ele era uma pessoa muito criativa, muito esperta e usou para enganar para o mal. Mas depois que ele se arrependeu, que teve todo aquele processo, ele usou para o bem. Olha que criativo ele mandar presente para o seu irmão.
E a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Está lá em Provérbios, no capítulo 21, 14. Diz assim: dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Olha só, Provérbios, quem escreveu foi Salomão, o homem que tinha mais sabedoria. E ele já dizia isso, que dê um presente para quem está zangado com você e vai acalmar o coração da pessoa. Olha como Jacó foi inteligente. E também em Provérbios 18:16. As portas se abrem para quem dá presente. Eles dão acesso a pessoas importantes. Dá um presente, dá um carinho a alguém, mostra que tu se preocupa, mostra que você está arrependido, mostra que você teve mudanças. Como Jacó era esperto e inteligente. Outra parte que eu aprendi foi: apesar da situação ser difícil, mesmo que fizeram coisas ruins ao nosso respeito, o perdão existe. E quem nos ensina a perdoar é o Espírito Santo de Deus. Esaú foi correndo ao seu irmão Jacó e o recebeu muito bem em sua casa. Mesmo que, humanamente falando, não precisava perdoar, Esaú tinha razão, o ruim era Jacó, mas mesmo assim ele perdoou, recebeu de volta, houve arrependimento. E às vezes acontece muito isso em nossa vida. Às vezes a gente, eu não vou perdoar porque eu tô certo, onde já se viu isso acontecer comigo? Mas Jesus nos ensinou, Jesus me perdoou, Jesus te perdoou. E quem somos nós para não perdoar as pessoas? Nós temos que ter um coração que perdoa, que lança bênção, mesmo quando as pessoas lançam maldição na nossa vida. Essa é a diferença de ser cristão, essa é a diferença de ter Jesus no nosso coração. Outra coisa que eu também aprendi é: não faça nada no calor da emoção. Imagina se Esaú tivesse matado seu irmão naquele momento de raiva. Depois ele poderia se arrepender, chorar amargamente, ficar entristecido, porque era seu irmão, né? Então, não tome nenhuma decisão precipitada no calor da emoção, quando o sangue sobe pela cabeça, como a gente diz. Entre no seu quarto, feche a porta, ore, respire, conte até 10, até 50, até 100, mas não tome decisões precipitadas. Porque a palavra do Senhor também nos diz lá em Provérbios 19:2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Então, quando a gente for tomar alguma decisão, pensa: eu estou pensando bem? Eu estou agindo segundo a palavra do Senhor? E é assim que a Bíblia nos ensina. Se a gente for parar para pensar, tudo a palavra de Deus nos ensina, está tudo aqui. É só a gente ler com calma, examinar. Esses foram os 4 ensinamentos que eu tirei só dessa história de Esaú e Jacó, que eu achei muito linda. A reconstrução da família, o perdão. E a palavra do Senhor pode nos ensinar muito mais nesta mesma palavra, porque ela é viva, ela se renova. E foram essas que eu queria passar para vocês, que o Senhor falou no meu coração. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe essa mensagem com alguém. Eu quero te convidar para orar neste momento, entregar a tua vida a Jesus, porque nós precisamos falar com Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra que nos ensina tanto, Senhor, que nos instrui, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu é tão, tão bom para cada um de nós, Pai. Obrigada porque o mesmo Deus lá do passado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que está com a gente hoje, que nos livra, que nos capacita, Senhor, que nos ensina, que nos ajuda. Muito obrigada pela Tua presença que é tão real em nosso meio, Pai. Abençoa cada um que está me ouvindo neste momento, que nós possamos ter um coração perdoador, um coração que se arrepende, que nós não venhamos agir de cabeça quente, agir precipitadamente, mas que nós venhamos agir segundo a Tua palavra, Senhor. Nos ensina a ser como Tu és, Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor, e alegra-nos a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ficar até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês.